E se eu te dissesse que Hayden Christensen quer voltar para as Guerras Clônicas em live action? E não estamos falando só apenas de Anakin, Obi-Wan, Mace Windu e Padmé. Segundo Hayden, vários atores da era das prequels estariam dispostos a voltar. E enquanto Hayden fala em reunir a banda, Will McGregor revelou algo ainda mais curioso. Ele já conversou com Dave Filoni e deu a ideia de como a história de Obi-Wan poderia continuar. Então vamos entender exatamente o que Hayden e Ian disseram. A primeira informação também é a mais recente, envolvendo Hayden Christensen. Durante uma participação no Hey Jonas podcast, Hayden falou novamente sobre seu retorno ao universo de Star Wars. E quando surgiu a possibilidade de explorar mais daquela época, das Guerras Clônicas em live action, ele demonstrou que estaria totalmente aberto à ideia. Mas a parte mais interessante veio depois, porque Hayden começou a falar sobre os outros atores da era das prequels. Segundo ele, Will McGregor gostaria demais de fazer Star Wars. Ele também ouviu que Natalie Portman estaria interessada e ainda mencionou Samuel L. Jackson. Até que Hayden resumiu tudo de uma maneira muito simples. Seria possível reunir a banda. E vamos combinar. Só essa frase já é o suficiente para fazer qualquer fã das prequels começar a imaginar um monte de coisa. Porque estamos falando potencialmente de Hayden Christensen novamente como Anakin Skywalker, Will McGregor como Obi-Wan Kenobi, Samuel L. Jackson como Mace Windu e a Natalie Portman como a Padmé Amidala. Mas existe uma coisa muito importante aqui. Hayden não anunciou uma nova série. Até esse momento, a Lucasfilm não confirmou série live action The Clone Wars. O que Hayden está demonstrando é que existe interesse sim da parte dele em voltar a explorar esse período, e aparentemente ele não seria o único membro daquele elenco disposto a retornar. E isso ficou ainda mais interessante porque Hayden já demonstrou anteriormente o quanto passou a apreciar essa fase do personagem. Quando se preparava para voltar como Anakin em Obi-Wan Kenobi, ele assistiu The Clone Wars e Rebels. E depois, em Ahsoka, finalmente tivemos algo que durante muitos anos parecia impossível. Hayden Christensen interpretando Anakin Skywalker durante as Guerras Clônicas em live action. E aquelas cenas chamaram muita atenção. Agora eu vou dar a minha opinião sobre isso. Se um dia a Lucasfilm realmente resolver aproveitar essa ideia, eu não faria um filme, eu faria uma série. Porque um filme das Guerras Clônicas obviamente poderia ter um orçamento enorme, efeitos especiais melhores e batalhas gigantescas, mas você teria apenas 2 horas. 2 horas e meia no máximo, para contar uma única história. E as Guerras Clônicas são gigantescas. Então, para mim, o formato de série funcionaria muito melhor. Imagine uma temporada curta, 6 a 8 episódios. Você escolhe um determinado período das Guerras Clônicas e conta uma história que vai conectando vários personagens. Um episódio poderia destacar Anakin Skywalker, o outro poderia destacar Obi-Wan Kenobi, você poderia ter uma missão envolvendo Mace Windu, Padmé poderia ficar na parte da política, do conflito político, e outros Jedi da era prequel poderiam aparecer ao longo da história. Dependendo dos quais atores estivessem dispostos a retornar, você poderia praticamente criar uma reunião daquela geração de Star Wars. E existe ainda outro motivo pelo qual eu acho que isso funcionaria. Nem todo fã de Star Wars assistiu The Clone Wars. Nós que gostamos desse universo sabemos a importância dessa animação. Mas existe uma parcela enorme do público que simplesmente não assiste animações. Tem gente que gosta de Star Wars pelos filmes, acompanha as séries live action, mas nunca teve vontade ou até paciência para assistir todas as temporadas de The Clone Wars. Uma série em live action não precisaria refazer a animação. Muito pelo contrário, ela poderia contar uma história inédita dentro daquele período, aproveitando os personagens e acontecimentos que já existem. E a Ahsoka provou que existe público para isso, porque um dos momentos que mais chamam a atenção na primeira temporada foi justamente quando vimos Anakin e Ahsoka nas Guerras Clônicas em live action. Aquilo virou assunto imediatamente. E agora continuamos vendo a Lucasfilmes explorar a ligação entre Anakin e Ahsoka na segunda temporada. Então eles sabem muito bem o peso que Hayden Christensen ainda tem para essa geração de fãs. Por isso eu acho muito interessante Hayden estar falando sobre isso justamente agora. Ele está, de certa maneira, vendendo o peixe dele. Está dizendo, eu topo. E talvez os outros também topem. Isso significa que Dave Filoni está planejando uma série? Não. Mas se a Lucasfilmes percebe que essas aparições funcionam, que existe reação do público e que os próprios atores querem voltar, eu sinceramente não acho uma possibilidade absurda. Talvez essa ideia nunca tenha estado nos planos, mas Star Wars já demonstrou várias vezes que os planos podem mudar. E se depender de Hayden Christensen, Anakin Skywalker ainda tem muita história para contar. E é justamente aqui que a segunda notícia começa a ficar interessante.
porque um dos atores citados por Hayden foi Ian McGregor. E Ian não está escondendo de ninguém que quer voltar a interpretar Obi-Wan novamente. Esse desejo dele já vem sendo comentado anteriormente. No começo de agosto, por exemplo, voltou a repercutir uma declaração de Ian lembrando que ainda existe aproximadamente uma década de vida de Obi-Wan entre os acontecimentos da série e Uma Nova Esperança. Só que agora surgiu uma informação nova. Durante o Festival Internacional de Cinema de Edimburgo, Ian revelou que já conversou com Dave Filoni sobre possíveis ideias para Obi-Wan. E atenção novamente, foi uma conversa informal. Isso não significa que uma segunda temporada esteja sendo produzida. Não significa que Dave Filoni aprovou a ideia. Mas Ian contou uma das histórias que imaginou, e essa história envolve Yoda. A ideia de Ian parte de algo bem simples. Depois dos acontecimentos de A Vingança do Sith, Obi-Wan e Yoda seguem caminhos completamente diferentes. Yoda vai para Dagobah, e Obi-Wan permanece em Tatooine protegendo Luke. E Ian imaginou uma história em que Obi-Wan tentaria descobrir uma maneira de entrar em contato com Yoda novamente. Enquanto eu ouvi essa ideia, confesso que ela me pegou de surpresa, mas quanto mais eu penso, mais sentido ela faz. Porque uma continuação de Obi-Wan Kenobi não precisaria inventar outro encontro gigantesco com Darth Vader. Na verdade, eu preferiria que nem fizessem isso. A primeira temporada já explorou essa relação. Uma segunda temporada poderia seguir um caminho completamente diferente. Poderíamos acompanhar um Obi-Wan muito mais conectado com a Força, tentando compreender tudo o que aconteceu, tentando aprofundar sua conexão com Qui-Gon Jinn, porque o próprio final da primeira temporada abriu essa porta, e ao mesmo tempo, tentando encontrar alguma forma de se comunicar com Yoda. Isso poderia criar uma temporada muito mais espiritual, muito mais ligada à Força, ao treinamento de Obi-Wan. E principalmente a transformação daquele Obi-Wan que vimos depois da Ordem 66 no homem que encontramos anos mais tarde em Uma Nova Esperança. Eu gostaria muito de assistir isso. Eu sei que o Obi-Wan Kenobi foi uma série bastante divisiva. Quando os episódios estavam sendo lançados, tinha muita gente adorando e tinha muita gente odiando. E houve também toda aquela onda de ataques contra Muz Zinga, intérprete de Riva, algo que acabou tomando uma proporção enorme durante o lançamento da série. Eu também reconheço os problemas da produção. Para mim, existem erros ali que são difíceis de defender. Algumas decisões realmente foram muito estranhas. Mas olhando a série como um todo, eu gosto bastante. Para mim, ela continua sendo uma das séries de Star Wars da Disney que mais me agradaram. Porque apesar dos problemas, ela consegue mostrar um lado de Obi-Wan que nós nunca tínhamos visto naquela maneira. Um homem destruído, carregando culpa, tentando lidar com o que aconteceu com Anakin. E aos poucos, reencontrando aquilo que ele havia perdido. Por isso eu gostaria muito de uma segunda temporada. Não para repetir a primeira, mas justamente para mostrar a próxima etapa dessa transformação. Ian está certo quando diz que existe espaço na cronologia. Ainda existem anos de vida daquele personagem que praticamente não conhecemos no canon atual. Então, por que não? Agora existe outra possibilidade. Ian disse que toparia voltar tanto para uma série quanto para um filme. E eu consigo imaginar um filme de Obi-Wan funcionando. Na verdade, acho que comercialmente seria muito forte. Você coloca aí McGregor novamente como Obi-Wan Kenobi nos cinemas, depois de tantos anos, isso certamente chamaria atenção. Principalmente se envolvesse personagens como Yoda, Qui-Gon Jinn, mas existe o mesmo problema que eu vejo na ideia das Guerras Clônicas. Eu não sei se esse é o caminho que a Lucasfilm quer seguir para os cinemas agora. A impressão que eu tenho é que os filmes estão olhando principalmente para frente, novas histórias, novas fases, continuidade da cronologia. Enquanto essas histórias que retornam a períodos conhecidos parecem se encaixar muito mais naturalmente nas séries. Por isso, se Dave Filoni realmente gostar de algumas das ideias apresentadas por Ian, eu apostaria muito mais em uma segunda temporada de Obi-Wan Kenobi do que num novo filme. E sinceramente, para a história que Ian imaginou, eu até prefiro. Porque uma temporada permitiria desenvolver com calma a relação de Obi-Wan com Qui-Gon Jinn e a tentativa de contato com Yoda e toda a evolução espiritual do personagem. Agora, Ian também brincou com uma outra possibilidade, com sua esposa, Mary Elizabeth, intérprete da Hera Syndulla em Ahsoka. Ele comentou sobre a vontade de trabalhar com ela dentro de Star Wars. Até surgiu uma brincadeira sobre Obi-Wan e Hera terem algum tipo de romance. Só que tem um pequeno problema aí, chamado cronologia. E aqui eu vou ser bem sincero, pra mim não tem nada a ver. Eu entendo completamente Ian querer trabalhar com a esposa, mas dentro da história de Obi-Wan, eu não vejo necessidade nenhuma de tentar criar uma situação mirabolante só para colocar os dois juntos. Tem tanta coisa interessante na vida de Obi-Wan que pode ser explorada, que tem histórias de sobra.
Então, deixe a Aerith seguir a história dela, e o Obi-Wan segue a dele. E juntando tudo isso, existe algo que eu acho muito interessante. Os atores querem voltar. Hayden Christensen quer continuar explorando Anakin, Will McGregor quer continuar como Obi-Wan. Hayden afirma que Natalie Portman estaria interessada, e Samuel L. Jackson já demonstrou inúmeras vezes que não fechou a porta para Mace Windu. E principalmente, existe um público querendo assistir esses personagens. A primeira temporada de Ahsoka mostrou isso quando trouxe Anakin de volta. Então, talvez a Lucasfilm não precisasse simplesmente viver de nostalgia. Eu não quero que Star Wars fique eternamente preso ao passado. Também quero personagens novos, quero épocas novas, quero histórias novas. Mas existe uma diferença entre viver de nostalgia e perceber que ainda existem boas histórias não contadas dentro de períodos que o público ama. Uma série limitada das Guerras Clônicas poderia fazer exatamente isso. Uma segunda temporada de Obi-Wan Kenobi também. E se Dave Filoni conseguir encontrar uma história realmente boa, os atores já estão praticamente dizendo: podem contar comigo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês assistiriam uma série live action ambientada nas Guerras Clônicas? E sobre o Obi-Wan? Vocês querem uma segunda temporada ou preferem um filme? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber qual dessas duas possibilidades vocês mais gostariam de ver acontecendo. E se você gosta de notícias, teorias, histórias, segredos e mistérios dessa galáxia muito, muito distante, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eu sou o Guardião do Holocron e enquanto houver histórias escondidas na galáxia, o Holocron continuará aberto. Que a força esteja com vocês.